Vamos acordar, gente? Fechou com chave de ouro, hein, Davina? Eu Que gosto, lindo eu filme, gosto muito muito lindo. da Maria Clara Vídeo, né? E esse vídeo aí é maravilhoso porque ele é uma síntese do curso todo, né? É verdade. De uma forma tão lúdica, né? Nossa, por mais que a gente queira entender, falta muito para entender, né? Quando a gente pensa que entendeu, já não entendeu de novo. Ai, Jesus, É, é infinito mesmo. não tem fim isso. Eu lembrei de uma frase que há muitos anos eu escutei de um catequista que estava fazendo homilia. Ele dizia assim: gente, a Santíssima Trindade é assim. É tanto amor que não cabe num só, precisa de três. Como é que é, Alessandro? Não entendi. Explicou assim, sobre a Santíssima Trindade. É tanto amor, mas tanto amor que não cabe numa só pessoa, precisa de três. Ah, é verdade, hein? É mesmo. Nossa, é lindo demais. Meu Deus, como o Espírito está em tudo, não é em tudo. Em tudo. Em tudo que move, que. Ai, Que ela eu a- mostra desde da origem, né? Da criação até o entendimento, né? Melhor. Fala, né? Oi. Oi, Na pode. realidade, esse filme percorre desde a criação, né? Uhum. Passa e na presença de todos, né? Dos três, vamos dizer assim. Porque eu me lembro que quando a gente teve Atos dos Apóstolos, né? Foi um pouco sistematizado de forma segregada, né? O tempo do Pai, o tempo do Filho, o tempo do Espírito Santo. Eu falei assim, mas assim, a gente está segregando a Santíssima Trindade, né? Então é difícil muito entender a Trindade o tempo todo, em todos os tempos. Ao invés de você ter a Trindade segregadinha. Ah, o tempo da criação, foi Deus Pai, depois veio o Filho, e agora é o Espírito Santo. Não, não é. É romper barreiras. Sim. Mas a gente sempre vai aprendendo, né? Cada vez que eu dou aula, eu estudo tudo novamente, acrescento coisas, leio coisas que não tinha lido na turma anterior, e estou sempre encontrando coisas novas, né? E vai clareando, né? O entendimento, mas mesmo assim é impossível, né? Entender, porque é um mistério. Mas se a gente puder pelo menos entender essas pequenas coisas, já é um passo, né? Já é um passo para saber que não é tudo quadradinho, né? Como a gente pensa, ó, o pai aqui, o filho ali, o espírito aqui, o céu aqui, o inferno ali. As coisas são mais abertas, né? Então, eu acho que a Trindade dá margem a gente lançar os pensamentos, imaginar, né? E buscar mais leituras também, né? Então, mas essas da bibliografia são uma linguagem muito boa para a gente que não tem um conhecimento assim tão profundo, né? Então, começando por isso, aí vai depois para a Suma Teológica de Tomás Aquino. Aí já é um grau maior, né, de entendimento das coisas, mas é muito bom. Tem algumas coisas só que eu acho no texto do Evangelho, nos textos do Evangelho, que parece que coloca uma hierarquia, né? Jesus fala, se não for assim, ele agora não estou lembrando nenhuma passagem, mas dá a sensação de uma hierarquia dele, obedecer o pai. Esses termos parece que ficam hierárquicos e não é, né? É bem complicadinho.
uma interpretação muito fundamentalista e dá margem a isso, né? E mesmo a visão do Antigo Testamento, né? Ela é mais assim, daquele pai severo, né? E já dos evangelhos é um Deus mais misericordioso, é filho, né? Aí tem que entender tudo e juntar num só, né? Compreender que é um só. Mas realmente é sempre um crescimento, né? Um crescimento. Oi, Davina, eu acho que é tudo uma questão de fé, né? Porque, assim, por mais que a gente tente, né, explicar as coisas de Deus, eu acho que é uma questão de fé, sempre. Porque, assim, ela colocou no vídeo que nós somos a Trindade. Eu, quando fiz a catequese, eu fiz catequese e crisma junto. E o meu professor falava que nós somos templos do Espírito Santo. Sim. E é isso que eu vejo. Se todos se verem assim, eu acho que existe mais respeito para consigo próprio, com o outro, né? Com o meio ambiente. Então, as pessoas deixam de se ver com amor. E aí, acho que foi a Alessandra, não sei, ela colocou lá que nós somos miseráveis, né? Ela não consegue entender por que que nós. Porque o ser humano é miserável, ele é capaz de grandes gestos, de grandes feitos e também de grandes burradas, entendeu? Então, eu acho que assim, essa miserabilidade do ser humano, ela vem junto. Depende de como você conduz, qual a sua opção, porque nós somos o bem e o mal junto. Nós não somos sectários ali, uma coisa que é uma cisão, você é do bem, você é do mal, você é do capeta. Não, nada disso. A gente é uma coisa só. Né? E assim como nós somos poli, porque nós somos. Você tem os seus papéis sociais. Se é pai, se é mãe, se é filho, se é profissional. Então, você desempenha vários papéis sociais. Então, se você vê do ponto de vista humano, eu acredito que dá para entender a Trindade muito bem. Porque nós também somos vários, né? Em vários papéis. Mas não dá para comparar o ser humano com Deus. É um mistério, é um mistério. Então, eu acho que pela fé, a gente tem que se enxergar com os olhos de amor e do amor, né? E enxergar o outro também, porque a Trindade está em nós, como ela colocou no vídeo. Penso eu, né? Nem sei se estou certa. Aliás, não estou. Estou aqui palpitando, tá bom? É isso. Mas é conversando assim que a gente vai entendendo melhor, né? Trocando ideias, né? Discutindo, porque se você fica só com o livro ou só com um vídeo, então é uma coisa muito solitária, né? Agora, se você compartilha a leitura, o filme, então você troca ideias, né? Cada um vê por um aspecto, né? E assim há um crescimento. E esses mistérios de Deus é só com fé mesmo, né? Porque chega um ponto que você fala, olha, eu já estudei tudo, já vi tudo, mas eu acredito pela fé. E é assim. A fé é a base de todas essas coisas, né? Mas também, quando eu penso assim, quando a gente recebe um presente, né? Então, ele vem todo embalado, aí você fica naquela curiosidade, né? Aquela ansiedade, eu quero abrir para ver, né? Aí abriu, viu, testou, serviu, não serviu, né? Aí acabou, né? E com Deus não acontece assim. É um mistério que jamais será aberto o pacote, né? Então, é sempre aquela sensação que nós buscamos, né?
E eu acho que é muito bom isso, porque é aquela busca por Deus, por todo o mistério, que jamais será revelado. Ciro, você escreveu algo ali, eu não consegui ler. Foi só um comentário, professora. Ah, sim, Eu escrevi sim. assim, que é incompreensível por natureza. A gente consegue avançar aos pouquinhos no entendimento, na definição de teorias Sim, que são baseadas no nosso entendimento humano. Mas chega um momento em que a nossa compreensão humana é o limite do nosso entendimento. é, E aí entra o domínio da fé. Bem é, aquilo que João Paulo II falava no Fides et Ratio, né, no Fé e Razão. é, Eu acho que além da fé, tem um entendimento, como o Ciro falou, a gente tem uma limitação, não vai pegar tudo. Mas o mais interessante é a gente não apenas tentar entender, mas viver esse amor, viver essa vida. Eu gosto muito do que São João Bosco fala, que a vida é um presente que Deus nos dá, mas o que vamos fazer dela é um presente que a gente dá para Deus. sim, é verdade. Eu acho que, assim, sei lá, a questão da fé, né, já foi comentado aqui, ela muda o nosso olhar, né? Acho que a gente explica, mas cada um de nós vai absorver, porque é fé, não tem limites, exatamente, e acaba sendo, às vezes, uma questão não personalista, nem fundamentalista, nem individualista, mas é uma percepção mesmo, um pouco individual. Cada um com a base da sua experiência de vida, ela vê Deus de uma forma muito pessoal. Uhum. Sim, a teologia é Deus se revelando, é Deus que revela, não somos nós que vamos lá. Exatamente. O Ciro escreveu aqui. Exatamente, você falou, a revelação, Deus se revelar, ou seja, é que Deus se revelou, não é que cada um vê de uma forma como quer, ou individual, mas a revelação de Deus realmente é individual. Eu acho um pouco isso. Sim, mas essa fé que nós temos não pode ser uma fé cega, né? Então, eu acredito por acreditar e não quero saber de mais nada, é só a fé. Não pode ser assim. Nós estamos buscando, né? Fazendo curso, lendo. Quando nós gostamos de um cantor, um ator, assim, procuramos sempre ler sobre ele, né? Olha, vamos saber onde mora, como é que é, aquela curiosidade, né? E com Deus nós fazemos a mesma coisa. Então, olha, eu quero saber coisas de Deus, né? Mas isso está na revelação dele, no mistério que é aquele pacote de presente, né? Sempre nós teremos essa sensação. E não vai acontecer, quando eu morrer, eu vou me encontrar diretamente com Deus, já descubro todo o mistério, tudo o que acontece. Não é assim, porque nós seremos sempre criaturas, e Ele Deus. Se nós ficarmos de igual para igual, né, então nós seremos deuses também, né? Então, Ele é Deus, o Criador, e nós, as criaturas, né? Então, precisa, por isso que o calar, né? A gente estava lembrando aqui, professora, a Carminha e eu, de uma coisa que o professor Jairo falou na primeira aula. Ele disse que, e Jairo, por favor, me corrija se eu estiver errado. Ele disse que teologia não é o estudo de Deus, porque Deus não é um porquinho da Índia para ser estudado.
Teologia é o estudo do que as pessoas falam a respeito de Deus. Sim. Deus é absoluto. É. Então, a gente precisa ter muito claro que o nosso entendimento tem um limite. Né? A gente tem um até onde nós conseguimos ir. Claro que a nossa curiosidade nos instiga, nos movimenta a ir permanentemente além, e isso que é importante, porque com isso a gente avança. Mas a gente precisa reconhecer que em algum momento a gente vai esbarrar naquilo que está além do que a gente consegue compreender. Sim, sim. Mesmo porque são sentimentos também, né? Sensações. É difícil explicar isso, o que sentimos. Uma alegria, por exemplo. Estou alegre, estou feliz. Como que eu vou explicar isso que eu estou sentindo? Então, essa relação nossa com Deus é meio assim. É um mistério, né? É uma voz que sentimos no coração, né? Não sentimos aqui no ouvido, mas no coração. Desculpa, Delfina. Não, pode. A questão da fé, essa palavra tão pequenininha, né, uma das menores palavras do nosso vocabulário, tem 2 letras só, mas ela tem uma importância e um significado muito grande. A fé, na verdade, apesar de dar como dom de Deus, mas ela é criada, vamos chamar assim, a partir da experiência que cada um tem com Deus. Daí, às vezes, não conseguirmos explicar isso, né, a fé. Mas é esse contato e essa experiência que se tem com Deus. Agora, a fé, como a Vina disse, e a gente sabe, não é uma fé cega ou creio porque creio, né? Creio porque eu conheço. Como Santo Agostinho vai dizer, para o Santo Anselmo também, né? Ele escreve um credo spiritus, quer dizer, eu creio para conhecer e conheço para acreditar. Então, a experiência que se tem com Deus, e isso é muito particular, também deve se revelar daí, em cada um de nós, nas nossas ações. Aí é o que a carta de Santiago vai dizer, né? No sentido de a fé sem obras é morta. E o sentido, e quando a fé se transforma em atos, a fé passa a se chamar, ou ter o nome de amor. Então, é essa conexão. E quando se fala de amor, aí vamos lá para São João, quando ele diz que Deus é amor, e nesse sentido, sabendo que Deus que ele está falando é o Deus, não está escrito dessa forma, mas é o Deus Trindade. O nome do nosso Deus é Deus Trindade. É Pai, Filho e Espírito. Esse é o nosso Deus. Nós católicos começamos a dar mais importância para o Espírito Santo a partir do Concílio Vaticano II. Antes era muito cristológico. A teologia e até a própria devoções eram voltadas muito para Cristo ou até para Maria. Mas tem gente que confunde que Maria é a 4ª pessoa da Santíssima Trindade, né? Com toda a veneração que ela merece, obviamente, mas tem que saber quem é quem, né? Então, o nosso Deus é o Deus, o nome do nosso Deus é Deus Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa pericorese, como está no texto também, né? Eu lembro que, eu não sei se a Davina teve aula com a Maria Freire, né? Mas ela é uma ciranda, essa pericorese é a ciranda entre o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Agostinho vai dizer, né, ele ficou meio doido, ele quase abandonou tudo porque ele não conseguiria compreender. Santo Agostinho, hein, gente? Santo Agostinho, não estou falando de mim. Santo Agostinho, ele entrou em parafuso, quase desistiu de tudo, porque queimava tudo que ele tinha escrito, porque ele não conseguia compreender plenamente o Espírito Santo. Mas ele escreve de Trinitatis, é um livro que fala da concepção dele. Ele dizia o seguinte, que o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Então, quer dizer, essa ligação entre os três é indissociável, essa unidade entre Pai, Filho e Espírito.
Espírito Santo. E ela deve se refletir, como bem colocou a Carmen, dentro de nós, nossa perspectiva. Paulo vai dizer isso, né, lá acho que em Coríntios, 1 Coríntios, mais ou menos assim, né, não lembro o texto, é como eu digo, né, eu sei o bairro, mas não sei a rua, né? Então, no Coríntios, eu sei o bairro, mas não sei muito a rua. Então, ele vai dizer assim, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, né, e por aí vai. Então, é nesse aspecto também. E daí entra toda uma outra questão de cuidado com o corpo, etc, etc. Mas, desculpa, Davina, eu falei demais, a Alessandra que eu falei. Imagina. Alessandra, quer falar? Oi, assim, é que eu estava viajando aqui nas palavras aí dos colegas, e o Jairo falou uma coisa agora que eu achei tão interessante, e eu queria partilhar como isso é verdadeiro. Isso faz uns 30 anos que aconteceu na minha primeira turminha de catequese. Olha que interessante, né? Que a ação do Espírito Santo desde os pequenininhos. Eu estava na turminha de catequese, minha primeira turma, e a gente vacilou um bocado, mas beleza, eles estavam meio que decorando. Então eu falava, o que vocês acham que Deus espera de vocês? E a resposta padrão que eles falam, para ser bonzinho, que tem que ser bonzinho. Mas aí eu falei, tá, mas o que é ser bonzinho? Eles não... Mas tá, a resposta teórica tá boa, mas o que é ser bonzinho? Aí eu comecei a fazer uma dinâmica que eu nunca mais parei. Eu falei, gente, quer ser bonzinho? Então vamos fazer o seguinte: cada um vai trazer escrito semana que vem uma boa ação que vai fazer em honra ao que aprendeu hoje. Então, se era honrar pai e mãe, ia fazer alguma coisa. Aí eu vi que eles não sabiam, porque na semana seguinte eles tiveram muitas dúvidas. Então foi assim, Alessandra, o cachorro do meu vizinho foi atropelado e eu fui falar para ele, isso é boa ação? E eu lá, claro que é. Você ajudou o vizinho, ajudou o cachorrinho, que coisa linda. Aí o outro, eu sou o primeiro que chega na igreja, eu sinto uma coisa assim por dentro, e aí eu vou rezar e ajoelhar, isso é boa ação? Então, eu vi que eles tinham dúvidas, e foram trazendo. Só que aí, eu comecei a falar, gente, quem está com Jesus não está bem, tá? É cada vez melhor, porque Jesus tem que fazer diferença na nossa vida. Eu comecei a pedir 2, 3 e foi indo. Um dia aconteceu uma coisa que me marcou demais. Eu acho que foi a melhor resposta que uma criança escreveu. Enquanto eles faziam alguma coisa, eu ia lendo na mesa, né? Foi a melhor resposta, mas eu nunca pude ler para a turma em respeito à privacidade do menino. Era um menino, assim, muito quieto na turma, mas não faltava. Eu não lembro dos pais dele, não sei a realidade dele. Ele escreveu umas linhas que eu não entendi. Aí eu falei, calma um pouquinho, o que você escreveu aqui? Ele escreveu o seguinte: Alessandra, a hora que eu crescesse, eu estava esperando isso para dar uma surra no meu pai. Porque o que ele faz dentro de casa não se faz. Eu não sei o que acontecia na realidade desse menino, mas era um menino muito quieto. Então, não era uma vida fácil daquela criança. E ele falou isso. Alessandra, a hora que crescer, eu ia dar uma surra no meu pai. Porque o que ele faz em casa não se faz. Hoje eu entendo que não é isso que Deus quer de mim. Então, eu estou tomando a decisão de ensinar meu pai a ser homem. O menino de 10 anos de idade dá uma resposta dessa. Então, a gente vê o que é a ação, né, do Espírito Santo, como o Jairo falou, ele vai transformando a vida da gente. Vai transformando, sim. Porque a gente já tem a consciência de que não é ser bom, porque ser ruim pode ter punição de Deus, né? Mas a gente tem aquela consciência de que tem que fazer o melhor possível, porque são seres humanos como nós, né? E saber o que eu faço para o outro, se o outro fizer para mim, como que fica. Então, a gente vai tomando essa consciência, olha, não vou fazer isso, não é uma coisa cristã, mas não por medo de Deus, de céu e de inferno,
mas porque toma-se a consciência do que é ser bom na humanidade, o que vai ser bom para os outros e para nós mesmos, e para a nossa família, para a nossa sociedade, né? Então, porque existe essa força divina no mundo, né? E essa força que nos puxa, né, para o caminho do bem, das coisas que são boas, né? Então, Deus espera cada um. Deus espera que cada um tome essa consciência, porque nós vivemos num planeta e estamos destruindo o planeta, né? Estamos destruindo a natureza, guerra daqui, guerra dali. Então, isso tudo não é a força divina, né? É falta de consciência, porque independente de crer em Deus ou não, nós temos essa consciência. E a salvação é para todos. E aqueles que não têm religião, por exemplo, uma tribo indígena que mora no lugar, eles têm aquele rito deles, mas às vezes não tem um Deus da forma que nós entendemos, mas eles sabem o que é certo e o que é errado, né? Então, existe essa consciência dentro de nós, né? Existe uma informação. Olha, isso não é bom. Isso não é bom para mim, isso não é bom para a humanidade. Nós temos que pensar mais no todo. Não podemos ser egoístas e pensar só na minha vida, só em mim, mas num todo da sociedade. Porque nós só seremos felizes, né, quando nós conseguirmos transformar a Terra, como nós vimos nesse canto do começo, né, que eles cantaram. Felicidade aqui na Terra, né? Então, nós só seremos felizes quando esse espírito dominar a Terra. Mas nós temos que dar esse espaço para o espírito. Se nós nos fechamos, como o espírito age? Então, é mais ou menos assim, né? E nós temos que passar para as crianças de catequese, crisma, jovens, né? Essa consciência global, né? Não só individual. Porque como que eu posso ser feliz se eu vejo alguém comendo a comida do lixo? Como que eu me sinto? Me sinto, assim, muito triste, aquilo me deprime. Eu falo, meu Deus, onde que está o erro? O que eu tenho que fazer para aquela pessoa comendo chegar a esse ponto? Enquanto eu como o que eu quero, né? Hoje eu não quero isso, hoje eu não quero aquilo. Como é que aquele outro vive assim? Então, nós temos que passar a ter essa consciência geral. Por que eu tenho uma casa para morar? O outro não tem. Mora na rua. O que aconteceu? A gente ouve sempre nos jornais, né? Porque o desemprego, isso, aquilo que aconteceu, e leva a pessoa a chegar a esse ponto. Então, uma sociedade assim que está cada vez mais caindo, né? Cada vez mais passando fome, cada vez mais não tendo onde morar. Elas não pensam não podem pensar nem em Deus, não tem nem tempo, não tem nem condições. O que elas pensam primeiro, eu preciso comer alguma coisa para sobreviver. Então, até mesmo para pensar em Deus, nós temos que ter paz, né? Nós temos que ter paz. Veja, Jesus, ele saía, ia para um lugar isolado, tranquilo, para falar com Deus, para pensar em Deus, né? E nós não temos hoje muito esse momento, né? É aquela vida corrida, né? Então, às vezes não temos tanto tempo para falar com Deus. Nós falamos com todos, sobre tantos assuntos e não temos esse tempo. Mas pelo menos podemos ter, né?
Agora, essas pessoas que vivem nessa situação, elas passam a não funcionar direito, os pensamentos, as ideias ficam confusas, porque sem comer, a pessoa nem raciocina. Eu, pelo menos, quando estou com fome, fica uma dificuldade. Eu tenho que comer alguma coisa primeiro, antes de pensar. Eu acho que é por aí, é uma coisa mais geral que nós temos que ver. A humanidade nós temos que pensar. Deus e a humanidade, todos nós, todos colocados no mesmo planeta. Acho que é assim. Vocês concordam? Sim. É a São verdade, Paulo, né? A verdade desculpa, é isso. E o pior é que a fome está aumentando, né? Cada dia aumenta mais. Então, E a riqueza diminui, a riqueza na mão de bem poucos. Eram 6, agora são 4 os mais ricos do mundo. Que horror, meu Deus. porque se alguns ganham tanto e outros nada, é porque alguma coisa está errada, né? Tá errado, Alguma né? coisa está errada. como São Paulo vai dizer em algum lugar lá, né? Não extingais o espírito, não abandone o espírito. Isso a gente precisa ter, aqueles 15 minutos, pelo menos, diários, né, de silêncio para ouvir o que Deus tem que dizer, né? Prepara o coração, abre o coração e escutar o que Deus tem a dizer, né? E cada um tem uma maneira de fazer isso, põe musiquinha, outro lê um texto bíblico, enfim, mas tem que ter essa conexão, tem que ter essa intimidade, realmente, com Deus. Lembrando que esse Deus é o Deus Trindade. Então, e a gente, alguém falou aí, isso foi a Carmen, o Espírito, na verdade, ele está desde o princípio na Bíblia. Quem que pairava sobre as águas? Né? O Espírito está em todos os crentes, estava com Abraão, estava até com Abel, com Caim, e vai percorrendo os profetas. Nós vimos isso, né? Mas é que não aparece muito essa palavra espírito, mas no sentido ele está ali, como ele sempre age, né? Na surdina, vamos dizer assim, né? Ele vai agindo e às vezes a gente nem percebe essa ação do espírito. Então, nesse sentido, é que precisamos, como a Davina disse, estar abertos ao espírito. São Paulo vai dizer isso, né? Que a gente não limite o Espírito Santo. A gente fica muitas vezes nos devocionais, não que não seja importante, mas o que é que está. Aí a questão de hierarquia mesmo, né? Quem que é o ponto máximo disso tudo? É o Deus Trindade. E ele age como? Age pelo Espírito, aquele que Jesus de Nazaré nos coloca. Jesus de Nazaré vai nos apresentando. Então, com a ação do Espírito Santo, nós vamos compreendendo essa manifestação de Deus no Filho, Deus Pai, no Filho, né? Porque nós só conhecemos o Pai, como ele vai dizer para ele, né? Filipe diz assim, mostra-nos o Pai, ele responde, né? Mas está tanto tempo comigo e não viu o Pai ainda, eu e o Pai somos um. Então, quer dizer, quando a gente quer conhecer o Deus Pai, a gente olha para Jesus, né? Olha para Jesus e vê. É limitado, sim, porque é limitado não só na nossa condição humana, mas na própria condição daquilo que o próprio Jesus nos revelou. E o Espírito Santo vai nos abrindo, né, à medida que nós também vamos penetrando nesse mistério. O mistério não é alguma coisa
que não se consegue descobrir no processo. Mistério é aquilo que, à medida que vamos conhecendo, aumenta a nossa curiosidade e vamos conhecendo mais. Mas é como caminhar para o horizonte, né? Onde que está o horizonte? Está lá na frente. O caminho, eu dou um passo, onde dá mais um passo, eu dou 2 passos, dá mais 2 passos. Então, é esse horizonte também que a gente vai buscando essa coisa do espírito, é isso também, essa profundidade. Mas que é importante é essa conexão. Eu também acho que eu sempre falo isso, mas eu devo ter dito isso lá na primeira aula nossa, né, lá há 2 anos passados, que a teologia a gente faz de joelhos. A teologia a gente faz de joelhos, essa humildade de reconhecer que nós somos criatura, nós somos o Criador, mas somos colaboradores, como a Davina tem colocado, no sentido da preservação dessa casa comum, na questão do cuidado de uns com os outros. O amor deve se revelar não só nas pessoas, mas na criação. E essa criação é com C maiúsculo. Então, o Espírito nos leva a isso, a cuidar da criação com C maiúsculo. E quando é com C maiúsculo, é claro que é do ser humano, claro que é do semelhante, porque o nosso irmão, nossa irmã, ela também é criatura de Deus, é imagem e semelhança de Deus com toda a dignidade que a pessoa divina tem. Mas também tem que olhar não só para a árvore e para a floresta, mas para o planeta como um todo. Como vai dizer Papa Francisco na Laudato Si, está tudo interligado. Sim. Nós estamos todos interligados. Né? E a salvação não é só no sentido humano, né? Mas como a Maria Clara fala, citando até Paulo em Romanos, né? A criação geme em dores de parto. Ela ainda está nessa criação ainda. Então, essa expansividade de Deus não é limitado, ele está criando a todo momento através da ação do Espírito. E isso que a gente não compreende, não só não compreende no sentido da palavra mesmo, de não conhecer, mas no sentido de não perceber essa ação do Espírito em cada um de nós. A gente se fecha no nosso cotidiano, na nossa correria, principalmente quem mora em cidade grande, né, nesse turbilhão, e esquecemos. Quem mora na cidade dificilmente reconhece que se faz parte da natureza. Quem mora na área rural, assim como acho que a irmã Andréia, o próprio Manuel, o Marial, estão mais próximos da floresta, estão mais próximos desses ambientes, é mais fácil perceber que não é que faz parte da natureza, é natureza também. Nós somos natureza também, no sentido da criação. E a gente não percebe isso. A gente só vê prédios, só vê cimento, só vê pontes, viadutos. É difícil. Os rios são poluídos, a gente não consegue ver a beleza da criatura. Por isso que o vídeo mostra muitas questões, muitos momentos da natureza. Porque ali Deus está. O Leonardo Boff dizia o seguinte, né? Por que existe a escritura, né? Por que a Bíblia em si, né? Porque antes era a inscritura, estava tudo inscrito. Então o homem percebia a presença de Deus na natureza, então estava inscrito. Quando o homem o ser humano, quando ele começa a se distanciar disso, aí precisa ter a escritura. A escritura. Então, nesse aspecto. Mas a gente precisa estar aberto ao Espírito Santo, precisamos ter essa sensibilidade de perceber a presença do Espírito Santo na nossa vida. E, obviamente, que o Espírito Santo, ligado, né, nessa pericorese, né, nessa palavra esquisita, difícil de compreender, no sentido dessa unidade que é a união Pai, Filho e Espírito Santo, que deve refletir também em cada um de nós, nos casais, na relação dos filhos, na relação, enfim, em toda a relação humana. É isso.
É isso aí, Jairo. É. É isso mesmo. É bem por aí. A gente e o Espírito Santo, ele é um dos dons, né? Segundo a igreja, é o do discernimento. E esse discernimento, a gente está aqui buscando estudar, saber, que nem a Davina colocou também, né? Se você gosta de um cantor, não sei o que, você vai procurar saber mais. Então, para que a gente fuja da fé infantilizada, mágica, né? Então, tudo isso que você colocou com muita propriedade é isso mesmo. A gente é movido pelo amor, pelo discernimento, pela vontade de fazer dar certo, fazer as coisas acontecerem. E isso só acontece através do Espírito Santo. Porque se você não tiver, se você não se abrir, você vai sempre ficar fechado no mundinho. O mundinho do padre, o mundinho da paróquia. Me perdoa, gente, mas é assim. Eu gosto também da paróquia, das homilias, nada contra. Mas às vezes, quem está falando ali é um ser humano. E ele também é limitado, tanto quanto você. E a gente tem que se abrir um pouco mais, porque o horizonte é muito maior. O mundo é muito maior, e o mundo está do jeito que está, eu acredito que é por falta dessa conjunção. Não sei, essa modinha aí do Ubuntu, né? Eu sou porque você é. Mas não pode até ser modinha, que nem a gratidão. Ai, gratidão, gratidão. Mas veja bem, se você se coloca ali, numa posição de divino para divino, o meu divino, o que existe de divino dentro de mim, respeita e ama o teu divino como você é também. Então, é muito difícil, você falou muito bem, quando o homem sai, ele perde o contato com a natureza. E a gente é totalmente natureza. A gente precisa dos sais minerais, de tudo isso que existe na natureza. O nosso corpo precisa, né? Assim como a própria natureza também precisa. Então, é por isso que a gente vira alface, né? Defunto reciclado vira alface. Né? Então, é por aí. Eu acho que é uma visão mais holística, né? O todo contido na parte e a parte contida no todo. Desculpa, Jair, você teve uma fala linda, eu não tenho esse dom, mas assim, é bem por aí que eu vejo. Não tem nada não de dom. É que nós somos da Terra, saímos da Terra e voltamos para a Terra, né? Então, nós comemos a Terra, o fruto da Terra, né? Então, nós somos todos natureza, né? Como uma árvore, né? Só que nossos pés não são dentro da terra, né? Como o tronco da árvore, mas nós respiramos, né? Nós bebemos água. Então, às vezes, nós nos achamos assim mais importantes do que as árvores, do que os animais, né? Não temos muita humildade, né? Somos superiores, somos a criação, a inteligência, certo? Mas não podemos esquecer, né, que somos natureza da Terra. Tudo bem? Alguma questão mais? Algum comentário mais? Alguém queira colocar? Podemos encerrar aqui, gente. Hoje é o último dia da aula de Trindade, né? Não exatamente da Davina, que ela pode voltar em algum outro módulo, né? Mas já agradeço agora, Davina, obrigado pelas explicações, né, por esse flash de Trindade, porque, de fato, eu tenho por mim que isso é um dos temas mais difíceis da teologia.
dos temas mais difíceis de a gente lidar, de a gente compreender para poder passar. Né? Sim, sim. Então, foi muito bom. Obrigado aí pela parceria, pela colaboração. Por ter dado ajuda aí, projetado, né? E também agradeço a todos vocês pela oportunidade, né? Porque é tão bom poder conversar, trocar as ideias, né? Porque, segundo Paulo Freire, quem ensina, aprende. Né? Então, estamos sempre aprendendo e trocando ideias. E foi muito bom. Parabéns para você. Davina. Muito obrigada. Professora, foi uma aula e tanto. Mas a gente tem que estudar um pouco mais ainda para entender mais alguma coisa. Também tenho. Boa noite, professora. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada, professora. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite, obrigada. Obrigado, querido.